a paz do Senhor esteja com todos nós. É muito bom estarmos juntos novamente nessa quinta-feira para mais um dia de estudo, de aprendizado, né? Para iniciarmos o trabalho dessa noite, nós vamos ler uma página do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E a página dessa noite, no burilamento íntimo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Palavra de Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 46. Suspiramos pelo burilamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhes antecedem a formação. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes de vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí, o impositivo de cultivar-se o hábito de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe, de auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa, de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca, de desculpar incondicionalmente qualquer ofensa, de nunca prejudicar a quem quer que seja, de buscar a boa parte das situações e das pessoas, ouvindo tudo que tome a afeição de calamidade ou de sombra, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desesperar, de que os outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, construindo conosco a família da humanidade. Para isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós e somente vale ser manejada por nós. Tudo depende de nós. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Pai. Pai amado, Mestre Jesus, amigos espirituais, obrigado, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade de aprendizado. Pedimos, Pai, que essa luz, que a sua luz, possa nos alcançar, que possamos ser dignos, Pai, da sua bondade, que possamos aprender e seguir os passos do nosso Mestre Jesus. Que o palestrante dessa noite possa ser intuído e que suas palavras possam tocar os nossos corações. E com isso, que possamos melhorar a nossa caminhada, que possamos nos preparar para dias melhores. Obrigado, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade. Meus irmãos, hoje nós temos o prazer de receber o nosso trabalhador da casa, que eu acho que eu fechei aqui a palestra dele. Está aqui? Acho que eu fechei sua palestra. Está aqui, você? Dá uma olhadinha aqui pela história. Acho que eu fechei. Ah, tá. Fica assim? Então vamos apresentar aqui o nosso irmão Rogério, que é aqui do Centro Espírita Flora de Araújo, e hoje ele vai nos falar sobre conduta espírita no trabalho. Por favor, meu irmão.
irmão. Obrigado, Walter. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui novamente, na nossa casa. Eu primeiro quero agradecer a Deus imensamente a oportunidade de estar aqui trabalhando, né, para o meu burilamento íntimo e com isso esperar que eu possa trazer para vocês também um pouco de melhora nesse burilamento íntimo também, tá? Agradeço também a coordenação dos trabalhos aí de quinta-feira, que generosamente me convidaram para esse tema, tá? Que me ajudou muito nas pesquisas, nos estudos, tá bom? E me coloco sempre à disposição da casa e de vocês para qualquer momento, tá? Apesar do nosso tema, né, ser a conduta espírita no trabalho, eu queria pedir licença a vocês para a gente fazer uma breve introdução. Às vezes, para nós entendermos mais um determinado assunto, mais especificamente quando se trata de moral cristã, é necessário que a gente dê uma recuada no que vai ser estudado, no que vai ser dito, para que a gente tenha um entendimento mais profundo, mais completo. Por exemplo, quando eu estava estudando a respeito de parábolas de Jesus, com o pessoal da mocidade lá do CAES, eu expliquei bem isso para eles, né? Não adianta a gente ler uma parábola, só um pedaço da parábola, e achar que dali vamos tirar verdades assim, completíssimas. Pode até tirar um ensinamento, mas você não vai absorver o tamanho das informações que ela traz para a gente. Por exemplo, você precisa ler não somente o versículo das parábolas, você precisa ler antes das parábolas. Para quem que Jesus está falando essa parábola? Para que grupo Jesus está falando essa parábola? O que levou a ele a trazer esse ensinamento? Onde ele estava no momento? O que ele estava olhando em volta para falar aquela palavra, para ensinar aquela palavra? A cultura do pessoal do momento ali, daquele grupo, os anseios daquele grupo, qual era para ele dar aquele ensinamento? Então, às vezes, são informações que, se a gente tiver antes, a gente vai ter um entendimento muito mais completo e muito melhor. Por isso que eu espero que essa pequena introdução traga para a gente um pouco mais de absorção quando a gente entrar no tema propriamente dito, tá? Como já está aqui, né, evolução espiritual. Quando a gente ouve evolução espiritual, tanto para os que estudam também, muita coisa vem em mente, né? Já vem um monte de compromisso. Puxa vida, evolução espiritual tem que fazer isso, aquilo, tem que ser bom, tal. Mas tem algo que, para nós evoluirmos, que para nós sermos espíritos perfeitos, tem uma coisa que o livro dos Espíritos nos ensina de forma até um pouco mais rígida. Ele diz até que Deus nos impõe aquilo. Sem isso, você não vai evoluir. Você pode fazer 1000 coisas, mas se não fizer essa determinada coisa, você não vai evoluir. Alguém tem ideia do que ser? Caridade? Não, nenhum palpite? Tá bom com medo, né? De errar. Então vou dizer para vocês. Isso está no Livro dos Espíritos, capítulo 2 da Encarnação dos Espíritos. Já dei a dica, né? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. A frase já começa nos ensinando bastante coisa. Sem a encarnação, sem a vivência na Terra, nós não temos como evoluir. Não temos. Essa experiência que nós temos aqui, essa experiência que nós temos aqui no nosso planeta, né, no lado material do nosso planeta,
São experiências que nos fazem realmente aprender, exercitar, provar, espiar muitas coisas que vão fazer com que a gente evolua espiritualmente. Vão nos levar ao nosso objetivo primordial, que é a perfeição espiritual. Sim, nós vamos ser espíritos perfeitos, tá? O tempo está nas nossas mãos. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Além de todo esse trabalho de expiação, de aprendizado, olha o nosso comprometimento aqui encarnado, como é que é. Olha como é que é tão importante. Além de tudo isso que a gente está conversando aqui, nós fazemos parte de uma harmonia universal. Ele está dizendo que nossos atos aqui condensam num trabalho único, universal. A nossa responsabilidade com a nossa vida, com nossos atos aqui no nosso planeta, é muito importante. Transcende o nosso entendimento. Né? Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de daí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Para cada mundo existe uma maneira, né? Existe todo um campo fluídico, toda uma matéria específica para que você exerça aquela harmonia universal que a gente precisa exercer. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, ou seja, ao mesmo tempo que a gente está concorrendo para essa obra geral, para essa obra divina universal, paralelamente estamos avançando na nossa evolução espiritual. À medida que a gente colabora, a gente vai avançando. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele, se tornar mais perto de Deus. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Tudo se encadeia e tudo é solidário na natureza. Uma vida completa a outra, uma vida ajuda a outra, uma vida tem condições de ajudar a outra. Nós não vivemos sozinhos. Esse avanço, ele é coletivo. O compromisso é individual, o avanço é individual no que cerne às nossas atitudes. Eu não posso avançar pelo meu amigo, eu não posso avançar pela minha filha. Ela vai ter que tomar os seus passos para que ela avance espiritualmente. Mas nós temos o compromisso coletivo de avançar juntos. Por isso eu tenho que ajudar ela, ela me ajuda, eu ajudo meu amigo, eu ajudo meu irmão, eu ajudo meu inimigo, né? E todos nós vamos caminhando junto, colaborando para esse trabalho geral, universal que ele está falando. Certo? Até agora a gente está vendo a nossa importância de estarmos vivos aqui nesse planeta. A importância de estarmos aqui. Vamos lá. Ainda nesse teor, no capítulo 10 das ocupações e missões dos espíritos, ele diz o seguinte, na 558: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorar-se pessoalmente? Concorre para a harmonia do universo, como a gente falou, executando a vontade de Deus, cujos ministros eles são, ou seja, como o Walter finalizou a leitura, muito bem, está nas nossas mãos. Nós somos os ministros dessas nossas atitudes. Se nós quisermos, nós vamos fazer. Se a gente não quiser,
se outras coisas forem mais importantes do que isso para a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. Né? A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Quando o espírito está na espiritualidade, né, está no mundo espiritual, ele vai tomando as atividades dele, vai fazendo sem noção de tempo. Ele não tem cansaço. Ele não tem cansaço físico, porque ele não é físico mais. Ele não tem ligação física. Salvo alguns em determinadas condições, né, que ainda tem ligação com as coisas do mundo, que tem ainda ligação com as coisas materiais. Aí imaginam que precisam de repouso. Imaginam que precisam de... não, eu já conta até horas. Né? A literatura espírita conta casos que tem espíritos que contam até horas. Eu trabalhei tantas horas, eu tenho que voltar para casa. Então, gente, assim, o mundo espiritual, é bom a gente já saber, ele não tem nada dessas coisas. Hora, matéria, cansaço, peso, não tem nada disso. É tudo mente, é tudo a vontade. É tudo a nossa vontade, a nossa vibração. Né? E aí, falando do trabalho, olha só, ele está dizendo que nós temos que colaborar com essa harmonia universal, com esse trabalho geral divino, né? E nós temos várias atividades onde a gente colabora com isso. Aqui nós estamos colaborando. Né? Eu de uma parte, vocês de outra, com a paciência de vocês em me ouvir, né? As pessoas que trabalham aqui, que arrumaram o salão todo aqui, arrumaram as cadeiras, ajeitaram todo o material de mídia aqui, para a gente ter um bom som, ter uma boa imagem, ter uma boa transmissão, né? Todos estão colaborando aqui, com os estudos em escolha do tema, né? Com o expositor aqui tendo que estudar algumas coisas aí, tendo que fazer algumas pesquisas, se preparar para trazer para vocês tudo isso que a gente está trazendo, né? Trabalhar a timidez, não é isso? Trabalhar o nervosismo, é uma luta, gente, né? É uma luta, entende? Mas a gente vence, a gente está aqui para vencer elas, né? Vocês estão pensando que eu sou de carne e osso, é um holograma, não, né? Ainda não, né? Mas estamos aqui para trabalhar, para batalhar essas coisas, vencê-las e fazermos em conjunto esse trabalho que ele está dizendo aqui. Mas aí na questão do trabalho, ele diz também o seguinte, no Livro dos Espíritos mesmo, na parte 3, da lei do trabalho, que é uma lei natural, né? Na pergunta 674, a necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e gozos. Ou seja, à medida que você vai tendo necessidade, à medida que você vai tendo mais compromissos, né, você vai tendo que trabalhar mais. Eu lembro, o primeiro emprego que eu tive foi de empurrar carrinhos no supermercado. Vocês lembram? Naquela época que tinha os menininhos que empurravam o carrinho até o apartamento das pessoas, né? Era lá em Botafogo, onde eu morava. Eu tinha, contei isso pra minha filha já, eu tinha 6 ou 7 anos. E aí eu estava lá, empurrando o carrinho, lá, entregando um monte de compra. Aí de repente meu pai chega no mercado para fazer compra, ele era amigo do gerente. Quando ele está saindo, o gerente, poxa, aquele rapazinho, ele trabalha pra caramba. Poxa, esse bobear, eu vou contratar ele para trabalhar aqui com a gente, para empacotar as coisas e tal. Aí meu pai olhou assim, quem era? Eu. Ele é meu filho, poxa. Aí ele foi lá, o que você está fazendo aqui, rapaz? Tal, não sei o que, aquela simplicidade do meu pai, não sei o que. Eu falei, pai, eu vim trabalhar. Ganhava um dinheirinho. Aí eu, como criança, o que eu fiz com o meu dinheiro? Comprei um robozinho de brinquedo, comprei um monte de bala. Até hoje eu não esqueço. Minha mãe olhou assim pra cá, nossa, foi para isso você trabalhou? Um monte de bala, um monte de doce. Tal. E um outro dia eu estava lá trabalhando,
né? Não era tanto dinheiro assim, mas aquilo ali para mim era, né? E aí a vida foi andando para frente, né? E aí eu fui tendo mais necessidades, aí eu fui trabalhando em coisas que me davam um salário maior, né? Eu já precisava, dessa vez, de um salário maior para comprar livros, para estudar, para comprar caderno, para comprar umas roupas para mim que eu queria comprar na época, né? Quem lembra dos tênis reggae, daquelas calças, né? Tal, as blusinhas de flanela, então eu gostava. E aí, mas eu tinha que ter dinheiro, e meus pais não tinham tanta grana assim para me dar para comprar. Aí o que eu tinha que fazer? Arrumar um trabalho que remunerasse mais. O que eu fui fazer? Entregar jornal de madrugada, entregar um Globo, né? Vocês lembram do emprego do Globinho? Antigamente tinha um Globinho, né? Trabalhei anos como Globinho de madrugada, acordava 4 horas da manhã, chegava em casa, tomava um café, às vezes tinha que sair para fazer cobrança para os assinantes. Era uma loucura gostosa, mas foi bom, né? E aí foi aumentando a necessidade, aí depois fui arrumando outros empregos que foram me dando mais dinheiro, e aí eu fui namorar, e aí eu tive mais necessidades, era um cinema, era uma praia, era um passeio, além do que eu já tinha. Ele está falando aqui, compromissos e gozos, os prazeres também, os lazeres também. Então, se eu não trabalhasse, eu não ia ter essas coisas. Só que a coisa foi aumentando, né? Aí o de hoje eu não vou comentar com vocês não, senão vocês vão chorar junto comigo. Né? Brincadeira. Mas, sabe, aí a vida vai andando, vai crescendo, e a gente vai acompanhando, e a gente vai tendo mais necessidade. A tecnologia vai chegando, né? A tecnologia vai chegando, e a gente vai ter que comprar um celular, vai ter que comprar um computador. Então o meu trabalho vai ter que ser mais remunerado, vai ter que ganhar mais. Então a própria sociedade vai colocando isso para a gente, né? Vai deixando a gente assim um pouco mais compromissado com o trabalho e a remuneração. E aí o que acontece com a gente? A gente vai achando que o trabalho é aquele compromisso. Trabalhei às 8 horas, quero meu salário. Trabalhei às 8 horas, quero meu salário. A gente encara trabalho dessa forma. Assinou ali o contrato direitinho, no trabalho, não é isso? Só que não é só isso. Não é só isso. Tá? No decorrer aqui a gente vai entender. A 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Como eu já falei aqui, né? A própria montagem aqui do salão, a limpeza, o trabalho do estudo, o trabalho da coordenação, onde escolhe os palestrantes, tudo aqui é trabalho. Vocês não imaginam a quantidade de trabalho que tem nessa casa. Às vezes não, com certeza. É pouco trabalhador para tanta missão, né, Rosângela? É muita missão e pouco trabalhador, vocês não imaginam. Sabe, às vezes um trabalhador acumula mais de 5, 6, se bobear, né? Não, mas é trabalho. É remunerado? É. Não materialmente. Mas é remunerado, eu vou dizer para vocês. Tá bom? Ele é remunerado sim. Porque até então a gente dizia assim, a gente fala, né? Assim, formalmente, né? Juridicamente, é um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário. A gente está aqui porque a gente quer. Eu estou aqui porque eu quero. E todos os trabalhadores estão aqui porque querem, não por necessidade tal. Necessidade espiritual, moral, para se transformar, conhecer a doutrina espírita, né? Tal. Mas não uma necessidade material, uma necessidade de imposição. Ninguém está aqui contra a vontade, né? Estamos aqui por amor à casa, amor à doutrina, né? E esse trabalho nosso é um trabalho que nos remunera, como eu falei, de que forma? Ele nos dá conforto, nos dá informações maravilhosas para a nossa vida, nos orientam espiritualmente, nos transformam em outras pessoas, nos faz entender melhor o mundo,
nos faz entender melhor as coisas que o mundo passa. E às vezes, até confesso para vocês, dá um pouquinho de desespero de vez em quando, dá. Mas você consegue ter aquela válvula assim que você liga assim, opa, peraí, não é tanto assim não, poxa. Eu vi uma palestra lá, um camarada lá que disse que as coisas não são assim também. Né? Tudo tem um fim. E o fim é bom. Esse não é o mundo real. O mundo real é a espiritualidade. A gente está caminhando para um mundo melhor. Estamos caminhando para um mundo de regeneração, que depois vai nos deixar no mundo gostoso. Né? Então a gente tem que ter isso na mão, a gente tem que ter isso na nossa mente. Né? Não entrar em desespero. Né? Senão, né, aí a gente não vai ter como caminhar, fazer essa caminhada que a gente tem que fazer. Na pergunta, ainda na lei do trabalho, na pergunta 676, por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Olha aí. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, otorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho, mesmo que a pessoa tenha um trabalho só intelectual. É um trabalho. Não vamos pensar que trabalho é só braçal, não. O trabalho intelectual também, ele fadiga. Ele traz fadiga. E eu vou dizer para você, uma fadiga física, um cansaço físico, você toma um banhozinho gelado, quando um pratinho de macarrão com salsicha, passou, foi embora. Agora o cansaço mental. Você toma banho de água fria, de água quente, você come isso, come aquilo fica ali, Quando não vem uma dor de cabeça, né? Você fala aí, então o cansaço intelectual, né, mental, ele é bem mais pesado, ele é bem mais difícil da gente se desfazer dele, né? Se refazer dele. Então, a gente vai vendo que o trabalho, ele não é tão simples assim de falar dele. Não é tão simples assim. Ele tem várias vertentes, ele tem vários meios de se olhar, né? De se encarar, né? Emprego, a gente associa ao emprego. A pessoa às vezes está desempregada, mas está trabalhando pra caramba. Está em casa. Já trabalhou mais do que você trabalha em casa? Em casa a gente não para. Quem tem 3 cachorros então, né? Não para não. É o tempo todo. Entende? A comida, isso, aquilo, arrumação, né? Banho. E a gente está sempre fazendo alguma coisa. Mas, beleza. Existe a lei do trabalho, a lei natural, existe a evolução. Eu entendi que para eu evoluir, eu tenho que colaborar com esse todo, eu tenho que caminhar junto coletivamente. Fácil, né? Fácil. Estradinha de areia, só ir pisando devagarzinho, né? Tranquilo. Não. A gente sabe que não é tão fácil assim. A gente sabe que às vezes mexe com o nosso íntimo, mexe com o nosso emocional, mexe com, às vezes, coisas que a gente tem no coração que a gente não sabia que tinha. Porque no meio do trabalho, seja ele qual for, viu gente? Agora a gente está falando de todo o trabalho. Seja ele qual for, ele é um meio de relacionamento. Ele é um relacionamento, o trabalho. Comércio, indústria, trabalho administrativo, trabalho nas casas espíritas, nas igrejas, sempre é relacionamento. E aí, no tocante a relacionamento, a gente treina. Falou relacionamento, já os espinhos começam a aparecer. Porque a gente sabe que é a nossa fraqueza, é o nosso ponto fraco.
Para a gente se relacionar, a gente tem que deixar de mão muita coisa, a gente tem que sacrificar muita coisa, sabe? Tem que dar o braço a torcer para muita coisa, senão vai ter muito conflito, e conflito é cansativo, conflito cansa, conflito atrapalha a gente, faz a gente parar. O conflito, ele não promove o avanço, é difícil, né? É pesado o conflito, mas às vezes ele é inevitável e a gente tem que encarar ele, e a gente tem que encarar o conflito. A gente foge daqui, foge dali, mas chega uma hora que ele dá de cara com a gente, e aí a gente tem que encarar ele e seguir em frente. Por isso que a gente agora vai conversar para saber como que é a nossa conduta no trabalho. Qual seria a conduta do espírita no trabalho? A gente imagina, né? O espírita no trabalho, zen, aquele cara super equilibrado, né? Então, às vezes eu falo para as pessoas assim, não, eu sou espírita. Ah, que bom, uma pessoa equilibrada ali. Calma, entende? Então, somos pessoas normais, a gente se magoa, a gente se entristece. Só que tudo que a gente conversou até agora, essa introdução que a gente fez, foram conhecimentos que a gente dividiu aqui, né? Eu dei a bibliografia aqui para vocês podem procurar depois no Livro dos Espíritos, pesquisar, é muito interessante, para que a gente tenha uma base para agir, né? Para que a gente tenha uma força, para que a gente saiba quando a gente está errando, né? Para que a gente saiba que, dei uma escorregada, e agora o que eu faço? Aí entra a sua conduta em relação a isso. Eu falo muito com a minha filha, o importante, o grave, não é você errar. Errar todo mundo vai errar. Todo mundo erra. O grave é o que você vai fazer depois que você viu que você errou. Aí é que está a coisa. Você errou. Aí o que você vai fazer? Você vai pedir desculpa, você vai consertar, você vai voltar naquele ponto, vai refazer, vai assumir, vai admitir, vai passar por não, filho, não. Eu acho que foi pro lado de lá, foi pro lado de cá, não. Então aí que está a coisa. O errar não é o problema. Errar a gente erra. A primeira vez, né? Mas depois é que vem a nossa responsabilidade e aí entra a nossa conduta. No livro Conduta Espírita tem uma mensagem do capítulo 8 que ela diz: no trabalho, de que se encontre em condições orgânicas favoráveis, dedicar-se ao exercício constante de uma profissão nobre e digna. O engrandecimento da vida exige o tributo individual ao trabalho. Tem que ter dedicação. Há de ter dedicação, não adianta. Se ir trabalhar sem dedicar-se, uma hora não vai dar certo. Até aqui também. Eu fui generosamente convidado para vir aqui, para trazer a reflexão para vocês, para a gente conversar. Gosto de fazer isso. Mas se eu venho sem empenho de dedicação, não estudo, se eu não leio as obras para trazer alguma coisa aqui para vocês confortante, para que vocês ouçam e vá com uma coisa um pouco melhor, que vocês saiam um pouco melhor daqui hoje, é um compromisso. Eu também quero sair daqui um pouco melhor, depois da gente conversar sobre tudo isso. Então, se eu não me dedicar a isso, se eu não tiver isso, para que eu vou vir aqui? Olha, gente, é sobre o trabalho, tá? Aí eu leio aqui um monte de texto, tá? Beleza? Bom, já são 8:55. Obrigado. Não. O pessoal que me conhece sabe que eu sou muito oposto disso. Eu, pelo contrário, né? Eu gosto de conversar, eu gosto que as pessoas participem, perguntam para mim, né? E sabe,
A gente tem que ter dedicação naquilo que vai fazer. Em tudo. Se não tiver, a coisa não sai boa. Não sai. Né? Eu me dedicando, já sai mais ou menos, né? Vamos ver. Situar em posições distintas as próprias tarefas diante da família e da profissão, da doutrina que abraça e da coletividade a que deve servir, atendendo a todas as obrigações com o necessário equilíbrio. O dever lealmente cumprido mantém a saúde da consciência. O dever cumprido. A leve consciência do dever cumprido. Você terminou o seu turno, não teve nenhum, como o pessoal lá na fábrica fala, né? Não teve nenhum BO, né? Não teve nenhum acidente, deu tudo certinho, objetivo alcançado, vai para casa, dorme, o sono dos anjos. Né? Quando você coloca o dever, né, acima de tudo. Né? Examinar os temas de serviço que lhe digam respeito para não estagnar os próprios recursos da irresponsabilidade destrutiva ou da rotina perniciosa. Aquelas pessoas que trabalham, aquelas pessoas que trabalham no dane-se, né? Que sair, saiu. Né? O nosso amigo Germano, ele vende as tapiocas dele lá no calçadão. Imagina se ele pensasse assim, né, Germano? Não colocasse o carinho que ele coloca nas tapiocas que ele faz, que são deliciosas, né? Então quer, né, Germano? Tá bom, desse jeito aqui já tá bom. Quem quiser comprar, já pensou? Germano, poxa, vai ficar ruim a situação dele. Mas não, todo dia tem que estar lá o dever, a boa vontade, né, o carinho para fazer boas tapiocas para que vocês gostem e comprem sempre com ele. Né? E que venha uma pessoa aqui e faça uma propaganda de tapioca de Germano. Bom, ajudar os colegas de trabalho, compreendê-los, contribuindo para a honorabilidade da classe a que pertença. O espírita responde por sua qualificação nos últimos setores da experiência. É ser colaborativo, né, gente? Não trabalhar também só para si, só ali fechado. Você tem que entender que tem pessoas do seu lado, que às vezes têm as mesmas dificuldades que você, ou que não têm as dificuldades que você tem, e que pode te ajudar nas suas dificuldades. Colaboração, né? Temos que ter esse entendimento. Mas às vezes é difícil. Às vezes tem um irmãozinho lá que não pensa desse jeito não, né? Que nada. Eu sei, o que eu falo muito lá no meu trabalho. Eu falo assim, às vezes o camarada passa alguma coisa para mim, que eu não sei, né? Deu um problema lá no comando lá da máquina. Que eu falo assim, pô, cara, você sabe resolver isso aqui? Sei sim. Peraí. Aí o cara vai lá no painel, pronto. Eu falei, tá bom, legal. Agora, toda vez que tiver esse problema, eu ligo para você na sua casa, não você tem que resolver? Pô, me ensina aí, cara. Passa para mim, como é que é esse negócio? O cara fica meio sem graça. Aí me ensina. Então, quer dizer, não é você guardar os segredos da profissão para você. Uma vez, um supervisor antigo, que trabalhou lá na Volks, em Anchieta, me ensinou isso. Rogério, quanto mais você ensina, mais você tem. Quanto mais você passa ensinamentos, mais você tem. Porque o maravilhoso do profissional é alguém chegar para você e falar assim, olha, eu quero te dar as férias. Quem que eu posso colocar no seu lugar? É você colocar toda a sua equipe assim enfileirada e mandar ele escolher. Eu achei aquilo bonito. O senhor, muita experiência, me passou isso, não esqueço até hoje. Não sei onde é que ele está hoje, né? Mas a lição que ele me deu está até hoje comigo. Então é isso que a gente tem que pensar, sabe, no trabalho. Você não precisa ter cargo de chefia para isso. Quando você começar a fazer, outros vão ver você fazendo, e vão ver as benesses que você vai tendo, você vai exemplificar aquilo. Vai ter certeza. Você vai exemplificar.
O que você tem, você passa, e que os outros têm, você pede para passar para você. Com humildade, com tranquilidade, sabe? Eu com esse rapaz, eu fui na brincadeira assim, tal, porque a gente era somos íntimos assim para brincar, mas, sabe? Dependendo do temperamento da pessoa, você vai falando com jeitinho, não custa nada. E ela depois vai se sentir melhor, vai sair um peso, ela vai se sentir melhor depois que fizer isso, entende? Que vai deixar a pessoa um pouco mais assim, poxa, eu ensinei o Rogério a fazer aquilo ali, caramba, quando eu vi ele fazer, eu sei que foi eu que ensinei. Aqui dentro dele ele vai pensar nisso, não? Cultuar a caridade nas tarefas profissionais, inclusive naquelas que se refiram às transações do comércio. O utilitarismo humano é uma ilusão como as outras. A gente tem que entender que as pessoas não estão aqui para serem usadas. E o comércio, ele tem muitas dessas armadilhas, né? Não sei se alguém trabalha em comércio aqui, eu já trabalhei há alguns anos. As pessoas às vezes tratam as pessoas de acordo com o valor que elas gastam no estabelecimento. Já vivi isso como cliente várias vezes, vivo várias vezes como cliente isso. Mas já vi essa experiência como vendedor também. Eu trabalhava como vendedor ali na Senhor dos Passos, ali na cidade do Rio, uma lojinha simples, mas que vendia de tudo. De cortina a tampinha de fogão. E aí às vezes entravam clientes que compravam muito e outros clientes que compravam pouco. E tinha cliente que entrava só para conversar. Então para o vendedor isso aí é trágico, né? É bom, mas ao mesmo tempo, né? A comissão está lá embaixo. E aí entrou o senhor e alguns clientes. O senhor estava de chinelos, pé sujo assim, uma roupa bem simples. Aí uma vendedora falou assim, ó, aquela senhora ali, deixa eu atendo, atende aquele senhor ali. Eu era novo na loja, né? Tudo bem. Aí eu fui atender esse senhor. Aí ele chegou para mim e falou assim, não, só estou dando uma olhada, tá? Não, então só fica à vontade, né? Qualquer coisa, o senhor me procura aí. Aí, tá, fica aqui por perto, então. Eu fiquei ali por perto com ele e tal, movimento na loja, para lá e para cá, Aí eu assim, meu Deus do céu. Nossa, assim, vai ser bravo. Estava quase rezando ali do lado daquele senhor, assim, no pensamento. Puxa vida. Aí de repente ele olha para mim, olha, eu já olhei tudo aqui. Anotem para mim, eu falei, são 20 jogos daquele ali, 30 daquele, 20 toalhas daquela ali. E fui anotando. Gente, o homem fez uma compra que teve que fazer uns 4 pacotões, antigamente eram pacotes que faziam, embrulhos, né? Com aquele papel pardo, né? Pessoal, e tinha um empacotador, né? O empacotador era uma profissão, né? Ela tinha toda aquela habilidade com os laços do barbante, uma coisa maravilhosa. 4 pacotões enormes de mercadoria. Eu olhei aquilo e falei, nossa, gente, o homem, ele era gerente ou dono de um hotelzinho lá no centro da cidade. E ele estava reformando todo o jogo de toalha de lençol do hotel. Aí os outros vendedores ficaram olhando assim. Né? Posso fazer, né? E eles não conseguiram vender 1/3 do que eu vendi naquele dia. E o senhor continuou indo lá, sendo meu cliente, não comprou tanto quanto comprou da primeira vez, mas estava sempre lá comprando uma coisinha e tal. Falei, olha só, então a gente tem que chegar às pessoas como pessoas, sabe? Como seres humanos. A atenção que é dada. Eu vejo muito vendedor aqui em Resiste também fazendo isso. Eu acho muito bonito. Tratam a gente de forma humana. Tem sim, tem muitos que não, mas olha, tem uma boa galera aí que está trabalhando muito bem. E eu, sabe, bato palma para eles, porque você ficar essas 10 horas em pé numa loja, e de repente, perto da hora de fechar, você chegar lá, eu queria dar uma olhada na sua lixeira. É barra, é trabalho, sabe? Quem conhece essa vida sabe o que eu estou falando, né? Mas
É como disse, é o que temos que viver. Jamais prevalecer-se das possibilidades de que disponha no movimento espírita para favoritismo e vantagens na tarefa profissional. Isso é para nós, hein? Quem engana a própria fé perde a si mesmo. Eu estou aqui fazendo uma palestrinha, tal, o pessoal me conhece. Aí eu estou sabendo que o Walter está com uma empresinha aí legal, está pagando bem. Walter, na moral aí, Walter, eu sou eu, Rogério. Pega um currículo meu aí, cara, me contrata aí, somos companheiros aqui da casa. Tenta arrancar uma vantagem desse meu irmão por ele ser da casa. Esse é só um dos exemplos que eu posso dar aqui para vocês, mas existem muitos outros. Ou os que contratam também acham que não precisam remunerar muito porque é da casa espírita. Ou que não precisa tratar muito bem, não sei. Mas a gente não deve misturar as coisas. Uma coisa é a doutrina, a casa, nosso compromisso religioso. E outra coisa é o compromisso empregatício, nosso compromisso de trabalho. Há que ter o respeito em relação a isso. Senão, como ele está falando aqui, né? É o próprio Chico Xavier que está falando aqui, que quem engana a própria fé perde a si mesmo. Se está usando a fé para isso, alguma coisa está errada. Em nenhuma ocasião desprezar as ocupações de qualquer natureza, desde que as nobres e úteis, conquanto humildes e anônimas. O trabalho recebe valor pela qualidade dos seus frutos, seja o trabalho que for, ele vai gerar frutos tão nobres como qualquer um. O gari, o varredor, o balconista, o advogado, o juiz, o empresário, o médico. Estamos todos juntos no trabalho, de forma igual, tendo que prestar bons trabalhos, bons serviços, com respeito, com amor, pensando nesse trabalho, nessa harmonia universal que ele fala, né? E aqui tem um texto de João, capítulo 5, versículo 17, onde Jesus fala: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se até Deus trabalha, gente, tá difícil, né? Se até Deus trabalha, a gente tem que trabalhar também. Seja o trabalho que for. Ah, mas meus pais têm boa situação financeira, eu não preciso trabalhar. Então, bicho, alguma coisa você tem que fazer. Alguma coisa você tem que produzir. Mas eu recebi uma herança, eu estou rico e tal. Ótimo, parabéns. Faça um bom uso da sua herança, da sua fortuna e pratique um trabalho no bem. Faça alguma coisa, tem que fazer, tem que produzir alguma coisa. Estamos aqui para isso. Ninguém pode ficar inerte. Né? Não viemos para cá, seja qual for a situação financeira, não viemos para cá para passeio. Não viemos para cá para curtir praia, curtir cachoeira, curtir, sabe? Passeios maravilhosos. É bom curtir como lazer de vez em quando, mas o essencial não é isso não, gente. O essencial é a nossa, como a gente viu no começo aqui. O espírita principalmente tem que saber disso. A nossa obrigação nesse mundo, nossa obrigação corpórea nesse mundo é colaborar com essa harmonia universal. E de que forma a gente está colaborando? Sendo pessimista, sendo alarmista, deixando de estar inspirando as pessoas. A doutrina espírita é recheada de termos, de ensinamentos para a gente dar esperança para as pessoas, para a gente confortar as pessoas, seja no que for. Ainda me atrevo a dizer isso. Seja que assunto que for, guerra, política, fome, cataclismos, tragédias, seja o que for, a doutrina espírita tem, em qualquer situação dessa, tem pontos para consolar qualquer um. E a gente tem condições de fazer isso. A gente pode pedir orientação aos espíritos superiores, a gente pode fazer uma prece,
para iniciar uma conversa com alguém que esteja precisando. Existem vários recursos. Trazer a pessoa aqui para um atendimento fraterno, falar sobre a casa espírita, falar sobre a doutrina espírita. A gente tem. Muitas vezes falta coragem, né? Muitas vezes falta aquele... Será que a pessoa vai aceitar? Será que a pessoa vai querer? Num momento desse, vou dar uma sugestãozinha aqui. Num momento desse assim, gente, fala com Jesus. Assim, só entre você e ele. Jesus, pô, o que eu faço? Eu estou com a vontade de te ajudar, mas está difícil, me orienta aí. Vê se tem alguém que possa me dar uma força aí para chegar nesse irmãozinho aqui. Eu sei que ele precisa. Depois você me fala o resultado. A gente tem como. Né? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que não está aqui agora na reflexão, que Kardec fala se é somente através dos desastres que a humanidade vai aprender a se desenvolver, se vai aprender a evoluir. Estou parafraseando. É o Espírito da Verdade, não. Através do amor. Através do amor que vai aprender. Ele fala, mas por que não aprende então? Porque lhe falta vontade. Só a vontade. É difícil a vontade? É, muito difícil. Mas a gente trabalhando dia a dia ali, ó, aos pouquinho, quando a gente se der por conta, a gente vai ver o tanto que a gente avançou. Claro que a gente vai olhar lá para ver e falar, nossa, ainda falta um monte, mas a gente vai olhar para trás e falar assim, caramba, a gente andou bastante coisa. Eu vou, de acordo aqui com o material, eu vou dar um pulinho aqui por causa da hora. Sabe como é que é, né, gente? Eu sou filho de baiano, e aí fica difícil. Aí o camarada fala demais. Eu vou pular para isso daqui, que eu quero fazer uma homenagem a esse rapaz aí. Eurípides Barçanufo. Fez aniversário ontem, Dia do Trabalhador. Aniversário de nascimento, dia 1º de maio. Né? E aí eu trouxe algumas coisinhas aqui para a gente ouvir dele, que é o seguinte. Uma pequena biografia, né? Nasceu em Sacramento no dia 1º de maio de 1880 e desencarnou em Sacramento mesmo dia 1º de novembro de 1918. Foi um educador político, jornalista e médium brasileiro, um dos expoentes e pioneiros do espiritismo no país. Notório principalmente por suas atividades na educação brasileira e no tratamento espiritual, fundou o primeiro colégio espírita do país, o Colégio Allan Kardec, que disponibilizou educação gratuita para milhares de pobres órfãos. Nascido em berço católico, foi o terceiro de 15 irmãos. Gente, 15 irmãos. Filho de Hermógenes Ernesto, o herói de Araújo, seu Mogido, e de Jerônima Pereira de Almeida, nossa heroína também, Dona Meca. Foi batizado na antiga igreja matriz pelo padre Manuel Rodrigues da Paixão, muito bem quisto na cidade e que envergou a batina após tornar-se viúvo. Aluno do Colégio Miranda, em Sacramento, sob direção do professor João Deio de Miranda, desde cedo auxiliava os professores, explicando as matérias aos colegas da classe. Olha aí, dividindo, né? Em 1902, fundou com seus antigos professores João Gomes Vieira de Melo, Inácio Martins de Melo e outros o Liceu Sacramentano, onde passou a lecionar. Alguns alunos do liceu, estimulados por Eurípides, mais tarde fundaram um serviço de assistência às necessidades, denominado Sociedade dos Amiguinhos dos Pobres. Olha o exemplo aí. Olha aí o que ele provocou. Né? Na mesma época, Eurípides participou da fundação do jornal semanal Gazeta de Sacramento, em que publicava artigos sobre economia, literatura, filosofia e etc., estreando assim como jornalista. Autodidata, adquiriu conhecimentos de medicina e direito, além de astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais e literatura, mesmo sem ter cursado o ensino superior, hein? Tornou-se líder em sua cidade por seu trabalho no magistério e na imprensa.
Elegeu-se vereador, olha aí, em 1902, por insistência de seu genitor, que argumentava com o filho que sua popularidade era superior mesmo ao do então presidente da Câmara Municipal, o coronel José Afonso de Almeida. Assim sendo, exerceu a vereança por 2 mandatos e durante 6 anos beneficiou a população de sua cidade com luz, bondes elétricos, água encanada e cemitério público. Aos 22 anos de idade, ocupava 5 posições de alta responsabilidade na pequena Sacramento. Professor e diretor do Liceu Sacramento, vereador, jornalista e, como ainda era católico, secretário da Irmandade São Vicente de Paulo, também conhecida como Conferência de São Vicente de Paulo. Seu tio Mariano da Cunha, aí viu o culpado, seu tio Mariano da Cunha Júnior, chamado Senhor Mariano, foi responsável pelo primeiro contato de Eurípides com a doutrina espírita em 1903, ele tinha 23 anos. O tio de materialista convicto passaram a espírita e chamou a atenção do sobrinho, que recebeu de suas mãos a obra depois da morte de Leão Denis. E aí foi a trajetória de Eurípides de Barçanufo. Eu achei interessante trazer essa parte da história dele, porque é uma parte que pouca gente explora. Essa parte mais social dele, antes dele se tornar espírita. Mas quem tem interesse, eu trouxe aqui algumas biografias. Esse livro aqui, do Jorge Ricini, Eurípides de Barçanufo, o apóstolo da caridade, tá? E O Homem e a Missão, que é da Corina Novelino, tá? Que é de 2007. Além disso, tem um filme, um documentário. Quem conhece aqui o Clube de Arte, do Frei Fabiano de Cristo, tá? Vocês podem pesquisar na internet, é só se tornar sócio, você compra um monte de DVD, livro, tudo quanto é objeto de arte, para você comprar e se informar a respeito da doutrina espírita. Eles têm lá Eurípides de Barçanufo, Educador e Médium, um filme documentário de Oceano Vieira de Mello e apresentado por Lima Duarte. Eu já vi, gente, é muito bonito. É uma obra muito bonita, muito bem feita. Tá? Bom, eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês. Tá? Foi muito bom conversar com vocês a respeito do trabalho da nossa conduta. Eu espero ter somado alguma coisinha, algum décimozinho aí, tá? Do conhecimento de vocês aí, a respeito da nossa doutrina maravilhosa, que nos acolhe, nos consola, nos orienta, Que Jesus seja sempre o nosso leme, nossa bússola nesse mundo aqui, que nos deixa tão assim perdidos às vezes, naqueles momentos nossos que a gente escuta as notícias, que a gente escuta os problemas dos nossos irmãos que estão perto da gente, e que a gente fica meio sem esperança. Graças a Deus a gente tem a doutrina espírita, dos trabalhos, dos estudos, que é onde a gente consegue novamente fincar o pé e se manter firme na nossa fé. Que seria da gente se não fossem as reuniões públicas, os estudos, as leituras, dessa doutrina maravilhosa, para nos mantermos firmes nessa fé espírita. A gente precisa muito, muito mesmo. Obrigado novamente, fiquem com Deus e que vocês levem essa energia maravilhosa para o lar de vocês, para quem vocês amam também. Tá bom? Obrigado. Boa noite.